É possível ter uma vida normal sendo esponja energética. Olá, astromingos! Meu nome é Masumi, bem-vindos à Casa do Self-Care Holístico. Neste canal eu te ensino a ler o seu mapa astral e a usar outras ferramentas holísticas com foco no autoconhecimento. Você é uma esponja energética? É possível ter uma vida normal sendo uma esponja energética. Eu posso falar porque eu já fui uma. Mas o que que é isso, esse tal de, né? O que que é essa esponja energética? Esponja energética não é bem um termo técnico. É uma ferramenta, é um talento que você possui, só que não bem trabalhado, assim. É como se a gente tivesse um superpoder que a gente não soubesse usar direito ainda, sabe? Então, para você que é esponja energética, que já desistiu, que já cansou de estar perto de pessoas porque você se sente super vampirizada, assim, super cansada depois de estar com elas, vem cá, vem cá que eu te mostro o caminho das pedras. Neste vídeo, eu vou te mostrar pontos do seu mapa astral que você pode identificar. Eu não tô falando que são todos, tá? Mas são os que eu identifiquei ao longo da minha carreira como astróloga, que faz com que você tenha uma sensibilidade maior para se conectar com energias externas. E assim, algumas pessoas, elas têm essa capacidade de se conectar com energias de tudo, do mundo, sabe? De sentir as dores do mundo, de sentir a felicidade do mundo todo. E tem pessoas que, assim, têm mais essa sensibilidade quando lida com pessoas, por exemplo, sabe? A gente tem pontos do nosso mapa que indicam uma maior sensibilidade espiritual. E ele pode estar em, como a gente sabe, né? Se você já viu meus outros vídeos, a gente tem 12 casas astrológicas e cada uma delas fala de uma área da nossa vida. Então, por exemplo, alguém que tem Netuno na casa 6, a casa 6 é a casa do trabalho, da organização, da saúde, ela pode ter uma conexão com a intuição para encontrar intuitivamente formas de organizar sua vida, ou tem pessoas que podem até dizer assim que você pode trabalhar como médico, porque você tem esse feeling, né, para ordem, saúde, você pode trabalhar com técnicas holísticas, enfim. Aí já é um assunto sobre propósito. Mas o que eu quero dizer é assim, se você, por exemplo, tem esse Netuno na casa das relações pessoais, então você pode ter essa sensibilidade quando você lida com outras pessoas, o que pode trazer muita compaixão e empatia, só que ao mesmo tempo uma sintonização com a vibração delas, se você não sabe lidar com essa força, esse talento. Tem no mapa o lado luz e o lado sombra, e é uma questão de você se conhecer, entender o que aquilo significa para você poder escolher o melhor caminho, o caminho mais construtivo para usar aquela habilidade. Então eu usei o exemplo do Netuno na casa 6, né, de tipo ter a intuição com a saúde, mas você pode se sentir muito perdido assim nessa área se você tem Netuno na casa 6 e você não tem essa afinidade com a sua intuição. E isso tudo pode chegar num ponto de ficar insuportável assim, sabe, de você querer se isolar mesmo. E aí parece que não tem jeito, sabe? Ah, não, então eu tenho essa sensibilidade e vai ser pra sempre assim, é horrível. Mas não precisa ser assim, tá, gente? Não precisa. Então, sem mais delongas, vamos aos pontos do mapa que podem indicar essa sensibilidade na hora de se conectar com o mundo externo, com outras pessoas. Ó, eu fiz aqui um, um esquema pra vocês. Então, assim, pessoas com Netuno na casa 10, tá? A casa 10, eu já falei um pouco de Netuno, né? Quando Netuno fala da nossa conexão com a nossa intuição, com o espiritual, com o todo. Quando ele tá na casa 10 ele fala daquilo que a gente veio construir a longo prazo na nossa vida. Fala de propósito, de missão. Então, você vai se tornar, assim, se você se trabalhar, se você, né, tiver, se dedicar, você pode desenvolver uma conexão muito forte, assim, com o seu lado espiritual. Só que tudo na casa 10 leva tempo, né? A gente se depara com vários desafios para se tornar mestre naquele assunto. Então, esse Netuno na casa 10, ele fala disso, assim, é possível que você tenha contato com a espiritualidade de diversas formas,
para você se tornar mestre naquilo. E uma das coisas é aprender a lidar com essa energia espiritual com contato com outras pessoas. E aqui na Casa 10 a gente pode até dizer assim, que isso tem a ver com entender como funciona a energia espiritual em todos os níveis. De novo, falando em Netuno, a Lua, né? Então a Lua fala das nossas emoções e Netuno dessa espiritualidade. Então, aqui a gente já pode falar de um caso que quando a gente tem esses dois em conjunção no nosso mapa, a gente pode ter essa conexão mais profunda, a gente pode sentir o que o outro sente. E, de novo, são ferramentas que a gente vai desenvolvendo ao longo da vida. Pode ser que você tenha esse ponto no seu mapa e viva justamente o oposto, assim, sabe? Não tenho nenhuma empatia com o outro. Ninguém vai admitir isso, sabe? Mas, assim, é uma coisa mais fria e até porque a pessoa tá se defendendo, assim, sabe? Ela tá num nível inconscientemente de defesa para não entrar em contato com essa sensibilidade que ela tem com o outro. Um outro ponto que eu queria mostrar com Netuno é aqui esse Netuno na casa 7. A casa 7 é a casa dos relacionamentos. Então, se você tem Netuno na casa 7, você vai agregar essa qualidade, né, da espiritualidade, da empatia dentro das relações. E a casa 7 é a relação 1 a 1, são os acordos, é o casamento. E então, assim, não é que eu tô falando que, assim, você vai ter essa união espiritual com quem você casa, sabe? Não é isso que eu tô afirmando. É só assim, pessoas que têm Netuno na casa 7, eu percebi que elas tendem a ter essa facilidade de entrar em sintonia com o outro, de serem ótimos ouvintes, sabe? São pessoas que sabem ouvir o outro, que conseguem, sabe, ter empatia pela dor do outro, mas que sim, que elas sofrem um pouco com essa questão de ser esponja energética quando tá na companhia de outra pessoa. Um outro ponto com Netuno que eu queria indicar, que é parecido com esse, é Vênus em conjunção com Netuno. Que Vênus são os relacionamentos, né? Como a gente se relaciona. E também como a gente traz... Vênus tá ligado a Touro e Libra, né? Libra são as relações e Vênus e Touro é a materialização, é a nossa ligação. As duas têm a ver com a ligação com beleza e tal, né? Mas falando em esponja energética, quando você tem Vênus e Netuno em conexão, né, em conjunção no mapa, então um do lado do outro, você também pode sentir essa questão de ser esponja energética. E aí, outros dois pontos que eu queria mostrar, então falando de Vênus, Vênus na casa 12, que a casa 12 é a casa da espiritualidade. Então, nas relações, você pode, falando assim, focando nesse assunto assim de esponja energética, você pode entrar nessa mesma vibe assim da outra pessoa. E às vezes se sentir, tipo, sugado, meio usado, assim, pelo outro, assim, se você não tomar cuidado. A lua na casa 12, ou a lua em peixes, né? Porque a casa 12, como eu falei, é a casa da espiritualidade. Peixes está ligado a essa espiritualidade também. Então, a lua na casa 12, ou em peixes, ou que nem eu tenho a lua na casa 12 em peixes, são extremamente sensíveis. São pessoas que, elas... Aí já tô falando, assim, dessa conexão não só com um ou outro, mas é que nem Netuno na casa 10, assim. Agora que eu mostrei esses pontos, busca no seu mapa, vê se você tem algum desses pontos no seu mapa. De repente, você tem até um desses pontos... Deixa eu até mostrar de novo. De repente, você tem até umas dessas configurações no signo de peixes, por exemplo, sabe? Então, sei lá, se você tem Netuno na casa 10 em peixes, vamos supor assim, se você tem essa Vênus e Netuno em peixes, né? Isso também traz uma maior ênfase. Então, deixa nos comentários, me fala onde você tem esses pontos no mapa. E se você não tem, beleza, sabe? Manda também, manda sua data, hora e local de nascimento pra gente analisar isso.
Eu vou mostrar agora pra você como você pode lidar com esse talento, essa qualidade. Então aqui, isso uma prancha tá. Então, como a gente pode lidar com esse talento? É uma coisa, meu, na verdade, assim, é uma coisa muito legal, sabe? É uma bênção. Só que se você não sabe lidar com essa ferramenta, cara, é muito difícil. Assim, eu tô falando por experiência própria, né? Tem várias histórias ligadas a essa coisa de ser esponja energética. E se vocês quiserem, eu faço um vídeo sobre isso. Mas enfim, eu aprendi também como lidar com essa sensibilidade. E no meu caso, eu tenho Netuno na casa 10 e eu tenho essa lua na casa 12 em peixes. Então a minha sensibilidade é, tipo, é extrema, assim. Quem entende também de Human Design, ó, um desenho humano, me fala aqui nos comentários se você manja, porque, tipo, eu acho muito legal, assim, quando eu encontro pessoas que entendem. Eu sou refletora também. E os refletores são pessoas extremamente sensíveis. Também sou INFJ, daqueles Myers-Briggs, sabe? Então, tipo assim, a sensibilidade é grande. Bom, mas vamos às ferramentas. Primeiro, coloquei aqui 2 pontos. Então, assim, compreensão espiritual, tá? É preciso que você desenvolva uma compreensão espiritual das coisas. No nível da espiritualidade, o que um evento significa. O que uma pessoa passando por uma situação difícil significa. O que as coisas da vida significam num nível espiritual. Por quê? O que acontece? Quando a gente julga uma situação, e aí eu não tô falando de julgar falando assim, que pessoa horrível, ela tá errada. Não, julgar no sentido de você olhar pra algo e falar. E assim, a gente julga o tempo todo, é uma forma com que a gente anda aqui no mundo, assim, normal. Não tô falando que julgar é ruim, tô falando que assim, você vê uma situação, uma pessoa te conta uma história, e você fica com dó da história, da pessoa. Aí você, meu, já vira uma conexão direta lá com. Você entra na frequência e bum. Bum quer dizer, né? Você, tipo, começa e se inicia a transmissão de energia. Então, assim, meu, você viu uma situação que você acha uma injustiça, que você acha, meu, nossa, eu não consigo lidar com isso, eu começo a chorar, não sei o quê. É porque você tá com dó, porque você tá enxergando aquilo com olhos aqui da 3D e não com um olhar espiritual. E aí, isso não significa que você vai ser frio, que você não vai ter empatia, né? Empatia é se conseguir colocar no lugar do outro, que esse é justamente esse talento que você tem quando você tem esses pontos que eu mostrei lá na tela anterior. Você consegue se colocar no lugar do outro de verdade. E não assim, por exemplo, às vezes até a gente acha que tá se colocando no lugar do outro, mas a gente tá olhando aquela situação com o nosso olhar. De repente a pessoa nem tá sofrendo. É a gente que acha que seria sofrido estar naquela posição. E se a pessoa tá sofrendo, se a gente tiver sofrendo junto com ela, a gente não consegue ajudar. A gente só consegue ajudar se a gente realmente se colocar no lugar dela, né? Porque senão a gente não vai ajudar de uma forma eficiente também. E quem tem esses pontos no mapa, eu lembrei agora até do nódulo lunar nos eixos 6 e 12, né? Então, por exemplo, cabeça ou cauda do dragão na casa 6 ou 12, essas pessoas, a gente, tipo, é mais sensível e a gente também tem vontade de ajudar, sabe? Tem que tomar cuidado para não entrar na armadilha do querer salvar a pessoa, sabe? Porque cada um tá aqui num caminho evolutivo, né? A gente tá aqui para aprender. E assim, com evolução não digo nem assim ser uma pessoa melhor, é relembrar quem a gente é em essência, sabe? É entrar em contato com essa luz assim que a gente tem dentro da gente. Então, isso é muito importante para você não entrar em conexão, nessa conexão que não é muito positiva, não é construtiva. Quando a gente vê um outro em dificuldade. Então, ter compreensão espiritual. E isso é uma coisa, assim, meu, que é muito trabalhosa. Então,
Você vê gente sofrendo, não entrar no julgamento do tipo assim: "Isso é uma injustiça", tal, entender o porquê disso tá acontecendo, o aprendizado que existe pela outra, né, que a outra pessoa tem naquele momento, a oportunidade que ela tem, porque quando a gente, ajuda o outro sem fazer esse trabalho, a gente tá roubando o outro do aprendizado dele. Isso também, tipo, meu, você tá zero ajudando nessa questão. Então, é entender o aprendizado que existe naquele momento pra pessoa e aí, a partir disso, ajudar, seja fazendo absolutamente nada, né? Ou seja, ouvindo, ou de fato tá ajudando, sei lá, materialmente, ajudando com uma ação física, enfim. Mas é preciso ter essa compreensão espiritual, porque senão você passa dos limites, que é o próximo ponto que eu vou falar agora, e aí você, meu, aí esquece, sabe? E tipo assim. Essa questão de ser esponja energética não é só, né, quem é sabe, não é só ficar cansado. Eu chegava a ficar com dores, assim, sabe. O ponto onde a gente se conecta com o outro é aqui na altura do estômago. É por aí que passa a energia, assim, vamos dizer. Então tem gente que coloca band-aid no umbigo, e tal, né, por causa disso, pra se proteger. Eu nunca fiz isso, eu não sei se funciona. Mas eu chegava a ficar com dor de estômago, problemas físicos mesmo, assim, quando eu passava dos meus limites. Então vamos falar de limite? É importante que você estabeleça limites, isso é muito importante. Quem tem, Netuno em conjunção com Vênus, sabe, todos esses planetas, assim, que estão ligados à união com o todo, tem dificuldade enorme de colocar limite, ou assim, quem tem ascendente em peixes. Ou, Netuno na casa 1, sabe. É uma dificuldade, assim, de estabelecer limite, assim, sabe, de colocar uma barreira nas coisas. Claro que você tem o resto do seu mapa inteiro, mas, esses são pontos que podem indicar isso, né. E aí você fica permeável, literalmente permeável para a entrada de coisas externas. E, esse limite é saudável, sabe. É falar não quando você quer dizer não, eh se permitir não ir para certos lugares quando você não tá a fim de ir, é entender até que ponto você pode ir, sabe. E eu não tô falando de ficar se limitando, sabe, de barrar, aprendizados e experiências, por conta do medo, sabe, mas é uma questão de se permitir colocar limites, assim, saudáveis pra você. Significa que eles vão ser os mesmos limites pra sempre? Não, mas naquele momento é aquilo que você pode fazer, é aquilo que você pode dar. Então, por exemplo, numa amizade, de repente você chegou no seu limite com uma pessoa, porque, meu, você não consegue mais ter uma relação saudável com ela. E eu não tô falando que é culpa do outro, porque a pessoa é tóxica, não sei o que e tal. Não tô falando isso. Tô falando que, assim, você naquele momento não tem capacidade de lidar com aquilo. Você não está apto, de repente você tá cansado, sabe? Se você tá cansado, é muito mais fácil de você, entrar em conexão com o outro, assim, nesse sentido, assim, dessa forma mais negativa. Então, é muito importante estar conectado com isso, o autoconhecimento, para você entender, o que te permite, né, o que permite com que você, deixa, entrar essas energias na sua vida. Que eu aí, assim, eu acho que esse lidar com esse talento tem a ver com autorresponsabilidade, assim, com se conhecer. Por que que acontece aqui? O que permite a entrada, né? Por que que eu tô deixando isso acontecer? Porque eu tenho medo de perder a conexão com a pessoa se eu, eh, cortar o barato dela, sabe. Tem outras coisas que permitem a entrada dessa energia, então, sabe quando a gente fala de proteção energética? Eu acho assim, você pode colocar o incenso que for, banho de cristal que for, banho de sal que for, não sei o que, tá, blá, 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 blá. Mas se você tem um ponto dentro de você que entra em ressonância com o que tá lá fora, não tem o que fazer, sabe. Então se aconteceu algo, se você passa por uma situação, passou por uma situação em que você se sentiu sugada, é importante que você tente entender o que que permitiu essa entrada.
Então, o que dentro de você vibra na mesma frequência? Porque é isso que permite a entrada também, tá? Então, tem tanto aquela permissão que vem por conta de traumas, às vezes a gente viveu uma criação abusiva, que fez com que a gente não soubesse colocar limite nas coisas, nos outros, ou tivesse que ficar o tempo todo em alerta, porque os nossos pais eram imprevisíveis ou eram agressivos, então você acaba desenvolvendo também ainda mais essa sensibilidade para entender o que está passando na mente do outro, só que não consegue colocar limites, porque eles podem ter sido muito abusivos. Ahn, Tem esse lado. E tem o outro lado, que isso faz parte do nosso crescimento também, como ser humano aqui, o nosso crescimento espiritual, que é sim conhecer, entender quais paradigmas limitantes existem dentro da gente que permitem estarmos em afinidade com o que acontece lá fora, tá? Então, se você está no exemplo, sabe aquela coisa que eles falam de inveja? Ai, é melhor não mostrar, porque as pessoas são invejosas e elas vão querer tomar aquilo de mim, enfim. É possível você viver esse brilho todo, é só ver, tipo, o signo de Leão, mostrar quem você é, mostrar tudo aquilo que você tem, enfim, sem ter esses ataques energéticos, se você trabalhar questões de autoestima. Então, o que dentro de você acha que você não merece essas coisas? O que dentro de você acha que você é uma farsa? O que dentro de você, enfim, qualquer assunto ligado à autoestima faz com que você abra uma brecha, uma janela para essa inveja entrar, sabe? Então, eu acho essa visão falando de inveja, muito mais empoderada do que você, meu, colocar todos os cristais do mundo na sua janela, na sua porta, enfim, eh, tampar o umbigo, fazer tudo, porque aí você corta o mal pela raiz, tá? Então, quando a gente fala daqueles planetas, né, que eu mostrei na primeira parte, no seu mapa, então ter essa consciência espiritual é muito trabalhar essa questão do autoconhecimento, dessa purificação espiritual aqui na Terra. Então, pessoas que têm esses planetas no mapa, elas vieram para se trabalhar espiritualmente num nível muito profundo. E isso, e assim, na verdade, essa ser esponja energética é apenas uma consequência de não ter essa questão bem desenvolvida dentro de você. Não é porque você tem esses pontos no seu mapa que você é vítima e vai ser para sempre uma esponja energética e vai ficar sofrendo com isso. Não. É apenas um ponto que indica, cara, você veio aqui para aprender sobre isso de forma muito profunda. E aí você vai sentir isso energeticamente, espiritualmente, você vai sentir as consequências do desequilíbrio disso. Assim como tem algumas pessoas que vieram trabalhar a saúde material aqui, a saúde financeira, e quando elas não têm isso bem resolvido, elas podem viver a escassez. É só como o interno se reflete no externo, ok? Acho que quando a gente coloca dessa forma, fica um pouco mais claro, fica um pouco mais leve, e a gente tem um ponto de partida para lidar. O ponto final que eu quero falar agora é a proteção energética. Eu meio que falei sobre isso nos outros pontos. Então tá, eu vou trabalhar essa compreensão espiritual das coisas, vou trabalhar o autoconhecimento. Então toda vez que eu sou atingido, também eu vou trabalhar autoconhecimento, obviamente, mas assim, quando eu sou atingido, entender o que existe por trás daquilo, por que fui atingido, o que dentro de mim permitiu ser atingida. Mas enquanto, assim, sabendo disso, pô, mas eu vou demorar minha vida inteira pra trabalhar um monte de coisa, né? Então, assim, o que eu posso fazer enquanto eu não sou essa deusa aqui na Terra? O que eu vou fazer enquanto eu não tenho tudo isso tão bem estabelecido na minha vida? Tem coisas que você pode fazer. Sim, proteção energética. O que eu não quero é que você saia desse vídeo direto para proteção energética e não trabalhar tudo isso, não trabalhar a raiz da questão. Então, por exemplo, uma coisa que você pode fazer é, quando você está cansado, já falei isso, mas se você estiver cansado, tenta não se expor muito, sabe? Se você sente que você está num lugar frágil, você está vulnerável, sabe? Não se exponha demais, porque você não tá centrado. A melhor forma de se proteger energeticamente é estar centrado e conectado com a luz do seu coração. Essa é a melhor forma de se proteger. Você está conectado com a sua luz.
né. Então, por exemplo, eu gosto de fazer orações, eu oro toda manhã e toda noite, peço por proteção dos meus guias, dos meus anjos da guarda, dos meus guias ancestrais, de Deus. Eu peço proteção para que eu caminhe dentro daquele caminho que está alinhado com o universo, com Deus, com a vontade de Deus. Você pode falar com o universo, enfim, eu não acredito que existe uma religião certa aqui, tá? Eu tenho minha espiritualidade e é assim que eu lido com isso. Uma outra coisa que você pode fazer é fazer uma limpeza energética de casa. São várias técnicas que você pode fazer, acho que vale inclusive um vídeo falando só disso, mas para simplificar, pedir para os seus anjos da guarda limparem a casa, sabe? Limpar a casa energeticamente, proteger a casa para que nada de fora entre dentro da sua casa. Gosto de proteger a casa, assim, sabe. Eu só gosto de colocar um adendo aqui, que é o seguinte: quando a gente pensa muito em proteção, 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 a gente também tá dando ênfase, sem querer, no naquilo que é negativo, né. E você sabe, tudo aquilo que você foca, né, tudo que você olha, o que você foca, aquilo aumenta, aquilo expande, você dá vida para aquilo. Então, eu não foco tanto em, tipo, vou me proteger do inimigo, das energias externas, tal. Porque isso, eu acho que enfatiza, aumenta, sabe. Por isso que eu gosto de focar na luz, eu peço que Deus ilumine minha mente, ilumine a minha família, ilumine a minha casa, proteja-nos, sabe. E essa proteção é mais, assim, no sentido de fazer com que eu foque em coisas positivas, fazer com que o meu foco, seja na luz e não na sombra. Porque se você entender sobre essa compreensão espiritual, você vai ver que essa noção espiritual é uma noção do todo. É compreender que existe um espectro muito grande, assim, de formas de viver, que existem pessoas que estão na sombra, existem pessoas que estão na luz. Não é negar, sabe? Quando eu falo de espiritualidade, não é negar e viver a poliana. É assim, falar: "Cara, eu tenho consciência de que tudo isso existe, existe de tudo quanto é tipo de coisa aqui que eu não conheço, desde coisas muito boas até coisas muito feias. Só que assim, pra onde eu vou focar e como que eu lido com isso?", sabe. Por isso que é sem julgamento, é olhar pra uma situação que pode ser assim: "Meu, isso aqui é horrível", né. Eu posso julgar horrível, mas enxergar a luz que existe atrás daquilo, o que existe de aprendizado por trás daquilo, o que isso está mostrando para a humanidade. Uma outra forma interessante de proteção energética é o uso da radiestesia. Essa é uma ferramenta que eu recorri, né, algumas vezes já, principalmente em situações onde eu não me sentia, tipo, eu sabia que estava acontecendo algo, mas eu não tinha capacidade de lidar com aquilo, assim, naquele momento. Então, eu mesmo eu já estudei radiestesia, com a minha professora, Denise Bentes, e eu pedi para ela fazer um trabalho de proteção para mim, né. Então ela faz o gráfico e aquilo, na verdade, assim, te ajuda você se sintonizar numa vibração mais elevada, assim, para você não entrar em sintonia com energias mais densas. Muito obrigada pela sua presença, eu espero que você tenha gostado das dicas que eu dei nesse vídeo. Assista um desses vídeos aqui para aumentar seu repertório dentro do mundo do self-care holístico e estar apto a enfrentar os desafios que vêm com os aprendizados da sua jornada. Até a próxima.